Olá, estamos aqui com a questão de número 2 da SpaceX de 2014 e antes de você assistir esse vídeo eu peço que você pause e dê uma olhada nessa questão e pense um pouco sobre ela, tudo bem? Então vamos para a solução. A primeira coisa que eu fiz aqui foi, como eu tenho muita fração aqui, eu passei esse meio aqui por outro lado, multiplicando por 2, só para me livrar de uma fração, tudo bem? Para o nosso trabalho ficar mais simples. E como a gente está tratando de uma equação com módulos, a gente tem que analisar os pontos críticos, ou seja, os pontos em que essas funções que estão dentro dos módulos, elas mudam de sinal, ou seja, o valor para o qual elas assumem o valor zero. Os pontos críticos, então, quando você analisa, é 0, 3 sobre 2 e 3. Nós temos 3 pontos críticos. Por isso, a gente vai analisar esse problema em 4 intervalos distintos. Quando o x é menor do que 0, quando ele está entre 2 pontos críticos, entre outros 2 pontos críticos, e é maior do que todos os 3 pontos críticos. Tudo bem? Então, quando a gente toma x menor do que 0, todas as parcelas aqui dentro dos módulos vão ser negativos. Ou seja, a gente vai ter aqui menos x vezes 3 menos x igual a 4 vezes 3 sobre 2 menos x. E quando você vai reduzir essa equação aqui, você obtém a equação quadrática x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, que admite como soluções x1 e x2, na qual x1 é igual a menos 3 e x2 é igual a 2. Como a única solução que está dentro do intervalo que a gente considerou é o x1, a gente só vai considerar ele por hora. O x2 você vai verificar que ele é uma solução realmente, mas por hora, como ele está fora do intervalo, a gente descarta. Aqui, quando a gente considera esse intervalo, o módulo de x vai ser positivo. O resto vai ser tudo negativo. Ou seja, o que a gente vai obter vai ser x vezes x... Opa! Cometi um pequeno erro aqui. Deixa eu apagar. Vai ser 3 menos x, né? Igual a 6 menos 4x. Quando você vai reduzir essa equação aqui, você obtém a equação quadrática x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Que você vai ter por soluções x3 igual a 1, que você verifica já que está no intervalo, e x4 igual a 6, que já está fora do intervalo. Então, por hora, vamos considerar apenas o x3 igual a 1 por solução. Tudo bem? Quando você toma esse intervalo, a única parcela que vai ficar negativa é esse x menos 3 aqui. Ou seja, quando você vai abrir essa expressão, você tem x vezes 3 menos x igual a 4x menos 6. E se você reduzir essa equação, você vai verificar que ela dá exatamente x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Opa, mas aqui isso daqui foi exatamente o mesmo resultado do primeiro intervalo. E a gente viu que o x2 estava fora desse intervalo, mas ele está dentro desse agora, que está entre 1,5 e 3. Então, a gente tem por solução aqui x2 igual a 2. E, finalmente, temos esse intervalo, o x maior do que o 3, na qual todas as parcelas aqui vão ser positivas. E quando a gente vai fazer isso aqui, então, a gente tem x vezes x menos 3 igual a 4x menos 6. Reduzindo aqui para uma equação quadrática, a gente vai ter x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Mas só que verifique que isso é exatamente o mesmo que apareceu aqui em cima, ó. E a gente tinha descartado 6 porque estava fora do intervalo, agora ele está dentro do intervalo. Então, a gente tem por solução aqui x4 igual a 6. E essas são todas as nossas soluções aqui do problema, tudo bem? Então, você verifica que a gente tem 4 soluções reais, ou seja, a alternativa D de Diofantino, tudo bem? Então, obrigado por assistir, e essa daqui foi a resolução da questão 2 da SpaceX 2014.